tem que ressaltar o seu Creyson, né? Cara, o seu Crespo, pra mim, foi tanto ele quanto o Massaranduba. O seu Creyson é o personagem da sua Cara, vida? hoje, mas dá pra mim, os dois, né? Mas para as pessoas, acho que o Massaranduba ficou mais. O seu Crespo também teve, além de ter tido menos tempo que o Massaranduba, ele também ficou muito localizado no ápice do seu Crespo. Foi a candidatura do seu Crespo a presidente, que a gente fez um comício em São Paulo real, que foi uma coisa bem legal, que a gente fez algumas vezes, mas o seu Crespo foi o ápice, que é essa ideia da interferência na realidade, que a gente fez um comício de verdade. A gente chegou, convocou no programa, o comício de encerramento da candidatura do seu Crespo, dia tal, na Praça da República, em São Paulo. A gente chegou lá, tinha 15 mil pessoas, entendeu? Pela PM, tem imagem na internet e tudo. E não era figurante, as pessoas foram o que quiseram, levaram faixas que fizeram, estavam vestidas com coisas de seu Crespo, tinha palavra de ordem, que os caras gritavam, o povo não tem dente, seu Crespo, seu presidente. Era a galera que estava fazendo aquele conteúdo. Ninguém recebeu texto, ninguém recebeu figurino. Então, foi um negócio que a gente... Como a gente fez também na final de 2002, antes até do começo do seu Crespo, a gente fez por causa disso, porque a gente não conseguiu ir na Copa de 2002 porque a Globo deu um corte geral de custos de estúdio, equipe, cacete, o humor era relativamente supérfluo, porque a seleção se classificou muito mal e tinha umas pesquisas que a Copa tinha uma rejeição, porque era 2 horas da manhã, a seleção se classificou em quinto lugar na eliminatória, não estava, vai se ferrar, vai se ferrar, vai se ferrar, então a Globo resolveu economizar, nos tirou da Copa na véspera, né? A gente ia ser vacinado e tudo, cacete, lá para a Coreia do Sul primeiro. E aí, quando ficamos assistindo aqui, fazendo com a torcida aqui, um abraço, trabalhando normalmente. Quando chegou a final contra a Alemanha, a gente falou, o Brasil não vai estar no Brasil, o Brasil está lá. Então, a gente botou um carro de corpo de bombeiro parado, a gente se caracterizou, né? Eu fui de repórter, porque o Romário tinha sido cortado, então não tinha o Romário. Mas foi o Beto de Filipão, o Hélio de Ronaldinho Gaúcho, o Bussunda de Fenômeno, a gente ali. Então, a gente foi com um carro de corpo bombeiro que a gente deixou parado lá no Arpoador, fomos para um hotelzinho que tinha lá para poder se maquiar, assistir o jogo e esperar. Se o Brasil perdesse, não ia ter. Acabou a piada. Acabou a piada. Se o Brasil ganhasse... Só que o Brasil ganhou, óbvio, todo mundo sabe. E a gente saiu nesse carro de corpo bombeiro e viramos a seleção brasileira. Porque, primeiro, que a galera gostou da ideia, a galera estava comemorando na rua, já estava na praia, o nego já estava bebendo. Então virou um carnaval, aquele negócio, e era muito engraçado, que as pessoas interagiam com a gente como se a gente fosse os caras. Então as pessoas ficavam xingando o Beto, ficavam, ai, Filipão, não levou o Romário! Aí os caras ficavam xingando, pô, o cara acabou de ganhar a Copa. Aí ficava... Então tinha essa coisa. E o seu Creyson, voltando, teve essa onda, que então o seu Creyson foi um personagem que transcendeu o programa, entendeu? Porque quando a gente... Foi tudo também uma reação à realidade. Naquela época, depois até o Pochá fez um movimento contra, com o passeata e o caramba, que essa lei flexibilizou e agora parece que voltou, que a gente teve uma época que baixaram uma norma eleitoral que você só podia fazer humor equitativo. Então, se a gente sacaneasse um candidato, tinha que sacanear todos iguais. Só que no primeiro turno tinha 20 candidatos a presidente. Então não dá pra sacanear todo mundo, Não dá dava pra tempo. sacanear. Ia sempre faltar alguém lá embaixo, com os camaradas lá que você não sabe nem o nome, o cacete. E a Globo estava atenta nisso, porque a Justiça Eleitoral estava em cima da Globo. Então a gente falou, não pode fazer, então vamos lançar a candidatura nossa, entendeu? Vamos lançar a nossa, então... E a gente fez só no segundo turno, que aí o segundo turno foi Lula e Serra, sei lá o que era, não sei, a primeira do Lula, acho que era Serra. E daí a gente começou a fazer piada com Lula e Serra, seu Crespo saiu de cena, não foi para o segundo turno, um abraço. Mas a gente lançou por causa disso, do mesmo jeito que a gente criou as organizações Tabajara, pelo mesmo motivo. Quando os caras proibiram, não pode mais brincar com marca, então vamos fazer a nossa marca. Vamos fazer a nossa. Surgiu da proibição. Então, quando a gente fez o seu Crespo, bombou nesse sentido de popularidade. E foi um negócio muito louco, porque eu nunca tinha vivido essa experiência de ator, porque a gente sempre meio brincava de ser ator. A gente não levava muito, a gente escrevia o texto, a gente se caracterizava e fazia. Eu não imitava, quando fazia a Cléo Pires na novela, eu não imitava a Cléo Pires. Eu fazia lá, me caracterizava e falava. Não era, a gente não tinha esse trabalho. Agora, quando eu fiz o seu Crespo, foi complicado, porque eu fiquei não sei quantas horas que a gente chegou lá cedo, e já tinha muita gente. Quando a gente chegou cedo, assim que eu acabei de caracterizar, aí o nego falou, Ana Maria Braga quer entrar com você ao vivo.
Então, quando eu entrei no ao vivo da Ana Maria Braga, Louro José, Ana Maria Braga, o cacete, eu tinha que entrar como Seu Creyson. Então, e não tinha um texto para Ana Maria Braga. Então, eu tive que virar Seu Creyson. E a partir daí, como eu já estava pronto, e estava todo mundo... Eu fui o tempo todo assediado por tudo que é rádio de interior de São Paulo, tudo que é jornal, tudo que é emissora de televisão. E os caras não queriam falar comigo. Queriam falar com o Seu Creyson. Então, toda hora. E era muito mais doido, porque uma parte eu tenho até guardado isso até hoje. Eu tenho lá umas meia dúzia, 8 cartinhas, bilhetes de eleitores, os caras me pedindo coisas assim, operação no SUS, cadeira de roda, emprego, tudo. Os caras, não, se o senhor for eleito, eu falo assim, eu não vou ser eleito, eu sou personagem de um programa de humor. Aí os caras, não, mas se o senhor for, eu falo, eu não vou, tio. Aí você entende um pouco quanto tem também de maluquice nessa história, que as pessoas têm suas carências, né? Viu aquilo assim, não, mas se o senhor for presidente, você está maluco, eu não vou ser presidente. Eu não estou concorrendo de verdade, eu tenho um dente pintado, eu tenho aqui um travesseiro, né? E não tem, né? Que eu mandava, pô, umas coisas que você vê assim, uma pessoa precisa de uma operação, velho, vem pedir para você entender assim, caramba, o que você vai fazer com isso? Não é maluco, né? Mas também é triste. É o desespero. É o desespero. Então, teve essas coisas. Então, o Seu Creyson, respondendo finalmente a sua pergunta, teve esse peso. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!